Muito obrigado pela sua companhia no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eleições municipais são destaque a partir de agora dentro do projeto Band Eleições. Trabalho conjunto da Band Mais TV, Rádio Bandeirantes Campinas, portal bandmulti.com e as mais diversas plataformas, onde você fica sempre muito bem informado, muito bem informada a respeito também da política local. Estamos em 2024, ano de eleição, ano de escolha dos eleitores para os cargos de vereador e prefeito. Nós ouvimos dentro do Band Eleições algumas das propostas, por exemplo, dos pré-candidatos à prefeitura da cidade de Sumaré. E hoje nós vamos falar a respeito das eleições de Campinas. Para a gente debater esse assunto, falar um pouco mais sobre os candidatos, a postura sentida também até aqui nesse início ainda de campanha. Nós vamos conversar com Walter Sena, jornalista, apresentador do Band Cidade, e que vai também ser o mediador do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Campinas na próxima semana, no próximo dia 8 de agosto. Walter Sena, muito bom dia para você, um prazer recebê-lo aqui no Band Eleições. Oi, Heitor, bom dia a você, bom dia a todos ligados aqui na Rádio e TV Bandeirantes, é um prazer. Olha, as eleições de 2024 têm uma cara muito parecida com as eleições de 2020. Se nós pegarmos hoje os 4 candidatos dos partidos que têm representatividade na Câmara, que têm tempo de televisão, nós vamos ver que são nomes que já estiveram nas últimas eleições. O atual prefeito pré-candidato à reeleição, Dário Saad, pelo Republicanos. Rafa Zimbaldi, deputado estadual que mudou de partido, está agora no Cidadania. Pedro Tourinho, ainda no Partido dos Trabalhadores, candidato do PT também das eleições de 2020. E o quarto nome, pelo Partido Novo, Wilson Matos, que concorreu às eleições em 2020 pelo Patriotas. Isso significa que esses partidos, mesmo aqueles que mudaram o seu candidato de última hora, caso do Partido Novo, optaram talvez por nomes de segurança, por aquela bola de segurança em que o eleitor já conhece? Ou é um sinal de que talvez a política em Campinas não tenha renovado tanto assim nos últimos anos, Sena? Eleitor, eu acho que são as duas coisas, né? Tem uma dificuldade imensa de se reciclar, né, a política brasileira, isso em todos os níveis, né, municipal, estadual e federal. Você vê que ao longo dos anos os mesmos nomes se colocam, né, à disposição do eleitor, especialmente quando o cargo é majoritário. Você vê que tem realmente uma dificuldade de se formar novos líderes. E às vezes quando desponta alguém, aparece alguém, o pessoal antigo trata de virar a metralhadora lá para tentar desqualificar ou tentar menosprezar, tentar fazer com que aquele novato não se saia tão bem assim. Às vezes alguém consegue furar essa bolha e se desponta, mas é uma coisa rara. Você vê, né, nos governos, né, até na candidatura à presidência da República, são sempre os mesmos nomes. Até naqueles chamados partidos nanicos, que são partidos menores, de menor expressão, que não tem lá muitos representantes nas cadeiras legislativas. E você vê que ainda os nanicos são os mesmos que também disputam a eleição. E por outro lado também, às vezes o partido opta por ter um nome mais conhecido. Então tem na política, né, no marketing político, a figura do que eles chamam de recall, que eles saem uma pesquisa eleitoral anos ou meses antes da eleição e o eleitor lembra daquele candidato que postulou o cargo por aquele partido na eleição passada e acaba, por isso, contando ali alguns pontos, né, percentuais na intenção de voto. E o partido acha mais seguro colocar esse ou aquele candidato. Mas eu acho que é uma falha, eu acho que os partidos precisam criar novas lideranças, se renovar e tentar mudar um pouco esse disco. Para a gente falar um pouco mais sobre os nomes que nós ouvimos também até aqui, que estarão presentes no debate na tela da Band, que, claro, você vai acompanhar tanto na Band Mais TV quanto também na Rádio Bandeirantes Campinas. O que a gente tem percebido até aqui, Sena, diferente de 2020, em que havia um clima um pouco mais tenso, talvez reflexo das eleições de 2018, já uma preparação do que viria em 2022 nas eleições
para a presidência da República, um clima um pouco mais tenso entre os candidatos, às vezes com acusações mais agressivas, às vezes com mais frases de efeito. A sensação que me passou até aqui ouvindo os candidatos é que eles estão tentando manter um discurso mais calmo, um tom mais light, quase uma campanha paz e amor. O eleitor de Campinas deixou muito claro em 2020 que não estava satisfeito com aquele debate mais agressivo. Pelo jeito, os candidatos entenderam isso para 2024. Eu espero que sim, Heitor. Eu espero que sim, embora eu imagino que num período como esse aqui, pré-eleitoral, eles estão sendo apresentados como pré-candidatos, né? Ainda não terminou o período de convenções. Então eu imagino que eles estão usando isso como balão de ensaio também, vendo, né, como se comportam nas redes sociais, nas entrevistas, para ver o que o eleitor acha. Eu entendo que ainda existe um tempo ainda para o Brasil terminar com essa tensão, né, entre dois polos. Eu acho que isso ainda vai dar pano para manga, mas é claro, o candidato também pisa em ovos, né? Ele não sabe se entra com os dois pés no peito, isso vai fazer mal para a campanha dele, ou se ele ficar ali morno, sem atacar ninguém, se ele ficar ali naquela ondinha paz e amor, ele também não consegue conquistar nenhum desses dois polos. Porque uma coisa é certa, os dois polos, estou falando aí as pessoas falam de extrema direita, extrema esquerda, eu acho que no frigir dos ovos são seguidores do ex-presidente Bolsonaro e do presidente Lula. Então esses seguidores, existem lá pessoas cegas seguindo essas duas personalidades aqui da política brasileira, e tem um meio ali que são pessoas, vamos dizer assim, mais ao centro, que seriam, em tese, pessoas mais neutras. Mas o que acontece? O eleitor, o candidato tem que, se ele está no campo da direita, ele precisa também conquistar o pessoal do centro, mas ele não pode ignorar o pessoal da direita. Então ele tem que ir lá agradar de alguma forma aquele eleitorado. A esquerda, a mesma coisa com batata fritas. Eles têm lá aquela questão lá, ele tem que tentar furar a bolha, conquistar o pessoal mais moderado, mas não pode ignorar o discurso que agrada aquela esquerda, a outra ponta. Então fica meio complicado até para o candidato fazer esse malabarismo, especialmente durante entrevistas, durante um debate. É o que a gente vai ver como vai funcionar. A Band tem, com essa história de ser a primeira a promover o debate entre os candidatos, é normalmente o que dá o tom da campanha. Ali, no primeiro debate, você vê mais ou menos como cada campanha, cada candidato, cada marqueteiro irão se comportar. Você tocou num ponto interessante de seguidores do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro. Às vezes a gente fica discutindo sobre ideologia política, mas a paixão, às vezes, é pela personalidade, é pela figura política, e não necessariamente pelas ideias de governo. A gente, às vezes, tem figuras que são encantadas por Bolsonaro e que talvez não concordem com o que ele fez durante a gestão, e o mesmo vale para o presidente Lula. Agora, essas figuras políticas estarão presentes nos debates municipais, mesmo que não fisicamente. Você imagina que em algum momento o bolsonarismo e lulismo vai ser tema de pergunta de candidato para candidato? De eleitor eu tenho certeza que não. Eu acho que o eleitor de Campinas o que ele quer é saber dos problemas da cidade. Mas aquela acusação, o senhor é do partido do presidente Lula, o senhor tem apoio do ex-presidente Bolsonaro. A gente pode até fazer uma cartela de bingo aqui para saber em quantos momentos, quantas vezes isso vai ser citado no debate, mas que vai ser tema, vai, né, Sena? Eu não tenho dúvida, né? As cidades capitais e as cidades importantes, cidades maiores, como é o caso de Campinas, por exemplo, sem dúvida nenhuma isso vai passar, né? Vai passar, o candidato vai tentar colar também no governador Tarcísio de Freitas, porque ele está bem avaliado, né? Perante as pesquisas de opinião. Então tem essa história de pegar o lado ruim, né? Os adversários do presidente Bolsonaro vão certamente pegar as partes ruins para tentar atacar, e os adversários do Lula a mesma coisa, vão tentar pegar a parte ruim. Você foi na veia ali. O problema na política, realmente, hoje em dia que a gente vive no Brasil, não é campo de direita, campo de esquerda, ideia conservadora, ideia progressista. É a figura de quem está encampando isso.
Então, os seguidores do Bolsonaro, como você falou muito bem, não seguem 100% e não concordam com o que aconteceu lá, muita coisa errada, a questão das rachadinhas, uma série de questões que aconteceram. Mas ignoram isso na hora de um debate, na hora de depositar o voto na urna. Da mesmíssima forma os eleitores do Lula, né, que idolatram o Lula, assim como o bolsonarista idolatra o Bolsonaro, e ignora toda vez que o Lula fala uma bobagem no palanque, toda vez que ele toma uma atitude lá que não tem nada a ver com o discurso progressista de esquerda, e ele toma uma medida, por exemplo, no campo econômico, e as pessoas simplesmente ignoram aquilo e continuam seguindo. Então, na verdade, é uma idolatria ao personagem, à personalidade que está ali independentemente do que ela faça no governo. Oficialmente, o candidato apoiado pelo presidente Lula em Campinas é Pedro Tourinho, do PT, e o candidato apoiado por Jair Bolsonaro, embora não tão próximo e tão presente na campanha, até aqui ou na pré-campanha, é o atual prefeito Dário Saad, do Republicanos. Dá a sensação de que Tourinho vai colar a imagem da campanha dele a Lula. E já esteve presente na visita do presidente recentemente aqui a Campinas e certamente vai tentar trazê-lo também para um comício. Mas eu não vejo o Dário Saad tão interessado assim até aqui em colar a imagem dele a Jair Bolsonaro. A Tarcísio de Freitas, sim, Sena. Exatamente. É uma questão de cautela, né? Como o governador de São Paulo é bem avaliado e ele representa o campo lá bolsonarista, eu acho que nesse caso, Dário Saad ele mataria 2 coelhos numa cajadada só. Ele agrada o público de direita ou extrema-direita, cada um classifica como melhor entender, e ao mesmo tempo não corre o risco de puxar o saco do Bolsonaro, enaltecer o Bolsonaro e desagradar algum eleitor de centro, moderado, que não tem lá tanta paixão pelo Bolsonaro. Band Eleições, falando sobre as disputas municipais de 2024, hoje focando muito na disputa de Campinas, que será, inclusive, o tema do primeiro debate para candidatos à prefeitura da cidade no próximo dia 8 de agosto, uma quinta-feira. A equipe, claro, né, Sena, já trabalhando com todos os detalhes num formato de debate que vai privilegiar o chamado pinga-fogo. Perguntas entre os candidatos e com perguntas também de eleitores que estão sendo, nesse momento, entrevistados nas ruas de Campinas. Uma forma direta da gente saber o que é que o eleitor quer perguntar para os seus candidatos em 2024. Exatamente. Estamos usando lá a plataforma IGMA, né, que é o Índice de Gestão Municipal Áquila, que é justamente que tem uma parceria com o Grupo Bandeirantes e está ali fazendo a tabulação de todos os dados públicos cruzados, né, num cruzamento através de uma inteligência artificial que levanta dados de todos os municípios brasileiros. Então a gente destacou ali alguns dos temas mais importantes e os eleitores vão fazer questões aos candidatos, né? A equipe da TV Bandeirantes vai colher perguntas dos entrevistados, dos eleitores de cada cidade, onde teremos debate aqui na Band Campinas e, portanto, o eleitor vai participar ativamente. Você chamou a atenção para o Pinga Fogo, nós teremos 5 blocos no debate, 4 deles é de confronto direto entre os candidatos. Até quando o eleitor pergunta, um candidato responde, um outro comenta, depois tem aquela questão de tréplica, né, e réplica, mas eles estarão ali o tempo todo se enfrentando, debatendo ideias, discutindo propostas nos púlpitos dos estúdios aqui da Band. E o quinto e último bloco são aquela tradicional consideração final, mas a gente não vai fugir do confronto de ideias. Para quem está nos acompanhando, não conhece os bastidores da televisão, os bastidores para se montar um debate como esse, é uma equipe enorme que já está há meses organizando convites para as campanhas, questões técnicas, questões também relacionadas à logística, ao horário, o estúdio, tudo está sendo preparado para que no dia 8 os candidatos estejam ali
mais à vontade possível para debaterem as ideias entre si. E já há algum tempo, né, Sena, algumas semanas foi realizada essa reunião, encontro com representantes dos candidatos, e todos assinam o regulamento, todos são informados antecipadamente de qual será a regra, como será o espaço em cada bloco. Tudo isso é definido com as campanhas para ter o máximo possível de transparência. É verdade. O trabalho é árduo, né? Mas vale a pena. A Band gosta de promover debate, tem uma tradição gigantesca no debate. Os candidatos esperam pelo debate da Band. O telespectador, né, o ouvinte da rádio, porque é transmitido simultaneamente, também gostam muito, esperam por esse momento. E como você falou, o planejamento é antecipadíssimo. Desde maio, nós estamos fazendo reuniões com os partidos. Porque, em primeiro lugar, a Band tem que assegurar que o candidato daquele partido vai estar no primeiro debate da Band. Então já tem todas as discussões envolvendo a dinâmica do debate, a mecânica do debate, a participação, o sorteio da presença dos candidatos e a disposição no cenário do Grupo Bandeirantes. Então é uma questão que tem que ter um planejamento antecipado, senão não dá certo. E por que a Band chama os partidos, além de valorizar o partido político, ele também faz com que eventualmente troque o candidato. O Novo, por exemplo, já terceiro candidato. Começou com o Zé Afonso Bittencourt, depois foi para o Paulo Gaspar e agora é o Wilson Matos, né? Então trocou-se 3 vezes de candidato o Partido Novo. Mas a gente assinou lá atrás a disposição do partido participar com o representante do partido. Aí, independentemente de quem é o candidato, né, está assinado com o partido a disposição de participar e também de concordar com as regras estabelecidas pelo debate. Você falou sobre a troca de candidato do Partido Novo e, de fato, nós ouvimos os 3 pré-candidatos dentro da programação de eleições do Grupo Bandeirantes. Primeiro Zé Afonso Bittencourt, depois Paulo Gaspar, agora Wilson Matos. São 3 pessoas com personalidades muito diferentes, com histórias políticas muito diferentes. Isso vai ter um impacto para o Partido Novo conseguir encontrar uma unidade, um único projeto de campanha, porque, falando um português bem claro, Sena, cada um deles aqui nesse mesmo estúdio falou propostas completamente diferentes dentro de um mesmo partido. Então agora o debate também vai ser uma oportunidade deles esclarecerem, afinal de contas, o que o Partido Novo vai trazer de candidatura para 2024. Olha, o ex-governador Paulo Maluf falava uma frase que eu achava engraçada e curiosa. Ele falava em festa de jacu, como é que é? Em festa de jacu, ele era um outro passarinho, não dá palpite, né? Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Ele fala, Nambu. Inhambu não pia. Em festa de jacu, Inhambu não pia. Fugiu o nome do passarinho aqui. Era o jacu e o Iambu. Tem gente que chama de nambu, né? Aquele passarinho, dependendo da região do país. Então, em festa de jacu, nambu não pia. Então, ninguém vai dar palpite no Partido Novo. Mas agora, o que é estranho porque o que acontece? O partido não precisa ter pressa de lançar o candidato, uma vez que não tinha chegado ainda naquele período pré-eleitoral, o período das convenções. Então não adianta, a não ser que você tenha segurança, certeza que seja aquele candidato de consenso dentro do partido, e isso dá para saber, né? Então, por exemplo, Pedro Tourinho do PT, para dar um exemplo, já é consenso há muito tempo. Então, ele se lançou como pré-candidato, o partido vem apoiando e vai chegar na convenção, né? Vai ser homologado, né, na convenção o candidato. Mesma coisa com o Dário Saad, que por ser prefeito, ele tem a prerrogativa de disputar a reeleição. É impossível, né? É muito difícil você convencer um prefeito, a não ser que ele, por questões pessoais, não queira. E o Rafa Zimbaldi, a mesma coisa. Agora, a gente não entendeu o Partido Novo, que lançou um candidato, que ficou ali um mês, não foi nem isso, né? Algumas semanas. Aí trocou o candidato, daqui a pouco trocou um terceiro, daqui a pouco aparece um quarto. Não dá. Então, se não tem certeza ainda, não lança. Estamos discutindo, estamos alinhavando. Eles têm aquelas desculpas prontas, né? Somos de partido, vamos ver o que o partido decide, aquela coisa toda. Senão cria até uma insegurança, né? Vai, não vai, e o eleitor que eventualmente
gostaria de votar no Partido Novo, tem afinidade com as ideias do partido, fica, mas daqui a pouco isso aí vai sair também, então fica complicado. Paulo Gaspar, que se apresentou como pré-candidato a prefeito, deve se lançar como candidato à reeleição a vereador. De certa forma, aproveitou também esse espaço para divulgar a sua imagem pessoal. Ele que foi um vereador em um início de mandato um pouco mais discreto, foi chamando um pouco mais atenção na legislatura aí dos 2 últimos anos para cá. E, aliás, esse ano também teremos eleições para vereadores em Campinas. Dos 33 parlamentares atualmente, 2 sinalizaram que não devem concorrer à reeleição. Jorge Schneider, do PL, e Zé Carlos, ex-presidente da Câmara, também teria sinalizado nos bastidores, ele que é do PSB, que não deve concorrer. No mais, Sena, muito se fala de renovação na Câmara Municipal, mas nós tivemos uma legislatura em que alguns vereadores se destacaram por questões ideológicas, por discursos muitas vezes de temas nacionais trazidos para a disputa em Campinas, e outros que são discretos, que raramente usam até o espaço na tribuna, que raramente fazem discursos, mas que são muito fortes dentro das suas comunidades. Eu particularmente não apostaria numa grande renovação, porque quem confia nesses eleitores ideológicos se sentiu representado. E quem vota pensando na liderança comunitária não está prestando muita atenção no que acontece numa sessão parlamentar. Ele vê mais o resultado prático ali do dia a dia, Sena. Olha, Heitor, renovação no legislativo é a coisa mais difícil que possa acontecer no país. Tanto no nível municipal, estadual, nas assembleias legislativas e também na Câmara Federal. O que acontece? O sujeito que está lá no exercício do cargo, na Câmara Municipal, por exemplo, ele tem 4 anos para fazer campanha. E fazer campanha não é de porta em porta pedir voto, não. Ele nomeia assessores na administração do Executivo. E esses assessores ficam 4 anos trabalhando para ele. Cortando mato, resolvendo questão lá envolvendo zeladoria mesmo, pública, né? Limpando, fazendo lombada, limpando calçada, arrumando tijolo para fazer alguma coisa. Então ele fica ali 4 anos resolvendo da sua base eleitoral, seja o bairro, a região da cidade e tal. Isso, infelizmente, acontece em todos os níveis, porque o legislativo consegue nomear funcionários públicos na administração a partir de acordo com o executivo e depois tem aquela facilidade do executivo aprovar projetos na Câmara ou na Assembleia ou no Congresso Nacional, porque tem aquele vereador meio na mão. Você tem lá, sei lá, vou chutar 10 assessores nomeados. Esses assessores ficam ali 4 anos trabalhando pro vereador. Não é para a administração, não é para o eleitor, é para o vereador. Então, um candidato que está fora disso tem uma dificuldade gigantesca de conseguir votos acima daquele que esse pessoal que está no cargo vai conseguir. E aí, quando se fala em independência da Câmara, é muito relativo isso. Como é que o vereador pode ser independente do executivo se ele tem funcionários indicados por ele lá trabalhando no executivo? Então é muito complexa a coisa. Aí também tem um sistema eleitoral do voto proporcional que você vota numa pessoa e elege outra, porque tem uma conta complexa de cadeiras e de coeficiente eleitoral, onde o mais votado do partido ou da coligação preenche uma cadeira independentemente dele ter votos para preencher a cadeira. Ele soma os votos dos outros e preenche uma cadeira. Então é uma coisa bem complexa, bem complicada para o eleitor, e isso faz com que praticamente nenhum eleitor se lembre em qual vereador votou na última eleição. Walter Sena, vamos já deixar aqui um compromisso com o nosso espectador, com o nosso ouvinte, com você que acompanha o Grupo Bandeirantes de Comunicação também na cobertura política. Dia 8 de agosto, quinta-feira, o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Campinas. E para repercutir esse debate, a gente volta com esse papo aqui dentro do Band Eleições, logo depois, na sequência desse encontro entre os candidatos. Combinado? Combinadíssimo. Então, você é nosso convidado a sempre ficar muito bem informado dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Band Eleições, uma marca da Band que em 2024
também será a primeira emissora a promover um debate municipal aqui de Campinas. Continue com a Band, continue com o Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque aqui você está sempre muito bem informado.